E se eu disser para você que o sentido da vida, na verdade, é simples. Que ele, na verdade, é conhecido. Que nós, como seres humanos, já sabemos, já trazemos isso na nossa genética como uma herança psicológica, espiritual, de certa forma. Mas nós esquecemos de alguns anos, alguns séculos para cá, qual é de fato esse sentido. E hoje em dia é um problema, né? Uma busca desenfreada, cacete, qual que é a lógica, qual que é a razão, qual que é o sentido disso, qual que é o sentido da vida. Pode parecer pretensão, né? Moleque cabeludo chegar aqui e falar para você sobre o sentido da vida. Mas eu não descobri o sentido da vida. Eu não elaborei e cheguei a uma conclusão, cara, é isto. Eu aprendi qual é o sentido da vida. Com outras pessoas, com outras mentes, com grandes homens que traziam, com grandes mulheres que trouxeram essa informação ao longo das décadas. Ao longo dos milênios, nesse caso. Né? Não trabalhamos em décadas nesse sentido. As filosofias orientais, a espiritualidade como um todo, cara, muitas dessas questões que trabalham, natureza hoje está... Já vou fechar aquela janela ali. Muitas dessas questões que trabalham a fundo na essência do que é ser humano trazem em si um sentido intrínseco, certo? Com a diferença que ele varia um pouco de ideia para ideia, de doutrina para doutrina, de filosofia para filosofia. Varia um pouco, mas o sentido sempre está numa esfera além da nossa terceira dimensão. Certo? Pense em qualquer religião, pense em qualquer filosofia profunda, pense em Platão, não precisamos nem falar do oriental, pense em Platão, no mito da caverna, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A filosofia, em essência, nada mais é do que a busca por um sentido que necessariamente se encontra além, porque caso o sentido da vida fosse presente nesse mesmo nível, nessa mesma camada que nós operamos, nossa existência seria estagnada, naturalmente. Assim como o conceito de Deus precisa necessariamente dizer respeito a um ser, a uma entidade supradimensional, que está além da nossa compreensão, porque só assim existe um ideal. O sentido da vida opera da mesma exata forma. Vou contar uma história para você. Tá? Sempre um ótimo jeito de começar um vídeo de 250 minutos. Imagine uma criatura onipotente. Pode chamar do que você quiser, tá? De Deus, de universo, de Papa, Smurf. Imagine uma criatura onipotente, que tem poder infinito e pode fazer o que ela quiser. Essa criatura existe em um universo próprio. E só ela existe nesse universo. Nada mais além dela. Essa criatura, esse ser, por ser onipotente, por ter poder infinito, poder fazer o que ele quiser, ele passa a manipular a própria realidade para criar experiências, criar aventuras, criar vidas e realidades que tragam algum sentido para o fato de que ele está ali sozinho, numa realidade que não só é dele, mas é parte dele também. Eu vou fechar essa janela. Então, essa criatura começa criando um mundo de magia e aventura. Ela começa vivendo uma vida onde ela é um cavaleiro que pode voar e tem força sobre-humana, como nós conhecemos, né? Ele enfrenta criaturas demoníacas e mata dragões e salva princesas. Eu estou trazendo aqui para o nosso folclore, de modo geral, né? Para você conseguir fazer essa analogia. E
ele segue tendo esses tipos de aventuras, uma após a outra, uma após a outra, uma após a outra, criando universos inteiros, se divertindo e voando, explorando os quatro cantos de infinitos universos. Mas acontece que esse ser é onipotente. Ele não é restrito por nenhum tipo de organicidade, de matéria. Portanto, ele é também infinito. E por mais que ele crie infinitas dessas experiências, e mais, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, a coisa perde eventualmente o sentido, pelo simples fato de que essa criatura é infinita. O tempo dessa criatura é infinito. E preencher um tempo infinito é impossível. Então, pouco a pouco, essas experiências começam a perder o sentido para essa criatura. Pouco a pouco, aquela diversão, aquela exploração, aquela aventura, aquela magia deixa de ser atraente, deixa de trazer uma satisfação, deixa de ter uma razão. Então essa criatura se coloca para viver experiências mais pesadas, tá? Para vencer desafios maiores. Para a mente humana isso funciona muito bem, a gente trabalha, opera mais ou menos dessa maneira. Então, ao invés de agora ser todo poderoso nessa realidade criada, ele não tem todo o poder, ele precisa conquistar o poder. Então ele se coloca numa situação de humildade. E ele cria um universo onde ele precisa subir, onde ele precisa crescer, onde ele precisa evoluir para só então conquistar a vitória, para só então zerar o jogo. Tá? E ele descobre uma nova lógica, um novo sentido para a coisa toda. E assim ele vai, mais uma vez, infinitos universos, infinitas histórias, infinitas aventuras, onde não mais ele é todo poderoso como lá em cima ele é. E sim, ele é uma criatura comum, que precisa galgar, que precisa alcançar o poder. Então todo um novo universo de possibilidades se abre. E essa criatura passa a viver, a criar essas histórias, a jogar esses jogos. São como jogos para esse ser, certo? E tempo passe, infinitas aventuras, infinitos universos, infinitas vidas e jogos são vividas e jogadas dessa maneira, se colocando numa posição humilhante para depois subir, crescer, evoluir, enfim, alcançar mais uma vez a onipotência que é inerente a essa criatura. Tá foda o microfone hoje. Dados tempo suficiente, porque se você bem se lembra, essa criatura é infinita. O tempo dessa criatura é infinito. Essa experiência também passa a perder o sentido cada vez mais. Passa a deixar de ter uma razão cada vez mais. Tudo já foi conquistado, todas as situações de humilhação já foram experimentadas, todas as evoluções e o crescimento já foram elaborados. Então essa criatura tem uma ideia. Ela pensa, e se eu criasse um universo onde eu não lembro mais que eu sou onipotente, onde eu não sei que eu sou um ser infinito. Eu me esqueço da minha essência, eu me esqueço daquilo que eu sou de verdade. Nesse universo, não só eu precisaria me colocar na posição mais humilde, de maior humildade possível, mas eu precisaria passar por provações que eu nem imagino, muito maiores do que essas que eu experimentei nessas experiências recentes. Recentes no tempo dessa criatura, né? Recentes na infinitude. Mas eu precisaria primeiro lembrar
ou viver essa experiência, se eu começar aos poucos compreender que tem alguma coisa além, para enfim passar por um processo onde eu volto, me lembro que eu sou, na verdade, essa criatura onipotente, infinita. E assim, essa criatura faz. Ela cria um universo onde ela se coloca nessa exata posição, onde ela vem como num sonho e esquece de quem ela é de fato. E surge nesse universo e passa a ter que enfrentar todo tipo de adversidades, todo tipo de dúvida, todo tipo de desgraça, doença, destruição, morte. Todo tipo de rejeição, de humilhação, de sofrimento. Sem nunca ter nas mãos as ferramentas que ele teve até então nas outras experiências, nos outros universos. Por se lembrar de quem essa criatura era, por ter consciência da própria onipotência. Essa história que eu estou te contando é uma história que eu vi em alguma palestra do Alan Watts, tá? Para dar os devidos créditos aqui. Um filósofo que trouxe muitas das ideias orientais aqui para o Ocidente. E ele conta essa história para ilustrar, talvez você já tenha percebido, a possibilidade de que nós, seres humanos, sejamos exatamente pedaços dessa criatura. De que a nossa vida, aqui na terceira dimensão, nada mais seja do que um sonho de um Deus, um sonho de um pedaço do universo, da inteligência infinita, do cosmo, de uma criatura onipotente. Tudo na vida, não na vida humana, tá? Tudo na existência, na realidade, urge, busca incessantemente o crescimento, a prosperidade e a evolução. Pense uma coisa comigo. Por que é que existe vida? Porque os seres querem sobreviver, eles querem procriar e passar os genes. Tá, mas por que começou a existir vida? Uma série de fatores aleatórios que explodiu um pedacinho e de repente começou a existir vida. Essa teoria até faz sentido, até pode ser usada para explicar o começo, como a vida começou. Uma série de fatores aleatórios que criou uma explosão gigantesca pra caralho. E, enfim, de milhões de anos se passam. Aqui na Terra, uma sopa química começa a gerar metabólitos que são... enfim, né, sabe essa história aí do início, uma das versões para o início do universo. Eu conheço muito, como você pode perceber, eu não manjo muito dessa ideia. Porque eu acho que ela é falsa pra caralho, se você quer saber, tá? Mas sem preconceito. Essa ideia toda explica, possivelmente, como a vida começou. Beleza, então essas reações químicas geraram uma possibilidade do metabolismo, do início da existência. Tá, a existência começou. E por que é que ela continuou? Essa é uma reflexão, cara, se você sentar e pensar um pouco nisso, prepara, porque o negócio não vai doer, Você vai abrir uma nova forma de enxergar o mundo. Por quê? Porque a vida não é um mecanismo eficiente.
Pense comigo. O que é a vida se não um ciclo de consumo de energia e geração de energia? Consumo e geração, consumo e geração, consumo e geração. É uma máquina que se alimenta, que se hidrata, que respira, que consome energia para poder gerar e gastar energia. Com que motivo? Com o simples motivo de consumir mais energia e perpetuar esse processo. Qual que é a lógica disso? Por que é que a vida existe em um mecanismo cíclico se ela poderia simplesmente não existir? Se o objetivo é consumir energia para gerar energia, para conseguir consumir mais energia, por que simplesmente não ter nenhum tipo de demanda para começar? Assim não existe a necessidade do consumo de energia. Porque nenhuma energia é gerada, nada acontece, ok, a coisa fica no 0 a 0 da mesma exata maneira que fica nesse ciclo. A vida animal funciona muito mais restrita a esses processos, a vegetal ainda mais. Mas não é assim. Não precisa ir muito longe para perceber que tem alguma coisa além disso. Que se a vida fosse só um conjunto de fatores aleatórios, mas jamais que a evolução traria essa realidade que nós vivemos hoje. Jamais que nós, seres humanos, organismos tão complexos, existiríamos dessa forma que nós existimos. Porque não é eficiente. O custo energético disto aqui não é eficiente, não é de jeito nenhum. Não faz sentido fisicamente falando. Seria muito mais simples, seria muito mais... O custo-benefício da interação energética seria muito maior se nós simplesmente não existíssemos. Mas alguma coisa existe, alguma energia, alguma necessidade urgente, latente, no universo como um todo, na expansão, na evolução, na sublimação, na vida. Todo e qualquer organismo busca esse crescimento, seja conscientemente ou inconscientemente. E o sentido da vida é exatamente o crescimento, é exatamente a sublimação, é exatamente a escalada dessas camadas da existência sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. Aquela história do Alan Watts ilustra muito bem o princípio que está por trás disso tudo. Deus é um ideal pelo simples motivo de que nós somos fragmentos dele. De que todo o universo, em todos os seus detalhes mais minúsculos, microscopicamente falando, é idêntico aos detalhes mais extensivos, mais macroscópicos. É o neurônio em comparação, a imagem de um neurônio em comparação com a imagem de galáxias. Você, sem dúvida, já viu esse tipo de coisa. É pelo simples motivo de que o universo funciona em oitavas, da mesma forma que a música. Existem, da forma como nós colocamos aqui, 7 notas musicais. E a oitava nada mais é do que a primeira repetida. A nona nada mais é do que a segunda repetida, uma oitava acima. É a mesma nota, em 2 oitavas distintas. E assim a coisa caminha. O universo funciona da mesma exata maneira. Existe uma verdade absoluta. Uma. E por enquanto é um conceito complexo e profundo. Tá? Então, por enquanto, só ouça, caso você esteja disposto, caso essa ideia ressoe contigo. Por enquanto, ouça e deixe tuas objeções de lado.
Eu vou chegar no final e a coisa vai fazer mais sentido para você. Existe uma realidade absoluta que dita o que de fato é o universo. Uma lei. Chama-se a lei do Uno. Existe um livro inteiro sobre isso. Eu acho que em português também. Eu li esse livro em inglês. Law of One. A tradução é essa, lei do Uno. Essa lei dita o quê? Que o universo é uma coisa só. Deus, o cosmo, o universo, tudo que nele está contido, cada um de nós, cada um dos seres vivos ou não, cada uma dos fragmentos da matéria, dos átomos, das moléculas, cada uma das plantas, dos animais, dos fungos, dos insetos, são parte de uma coisa só. E literalmente, células de um mesmo organismo, que é a infinitude absoluta, que é a unidade divina, que é Deus. Essa verdade absoluta pode até fazer um certo sentido na nossa cabeça. Você pode até entender a ideia. Ah, interessante e tal. Mas é impossível realmente assimilar essa ideia. Por quê? Porque esse é um conceito heptadimensional, octadimensional, dentro da ideia das oitavas. E agora eu vou trazer para você uma ideia que você talvez nunca tenha ouvido na sua vida. Nós, seres humanos, operamos na terceira dimensão. Na terceira dimensão, sim, física, certo? A gente tem altura, largura e profundidade. Mas nós operamos também na terceira dimensão espiritual. Como assim espiritual? Esse termo nada mais se refere além daquilo que supera, que sublima, que está além do nosso corpo e nossa mente. Tá? O espírito nada mais é do que essa urgência de crescimento. Nada mais é do que a conexão com a fonte, com a unidade absoluta do divino. Lembra que eu falei para você? E com calma aqui. Tá? Se não faz sentido para você, vá relevando. Espere até o final. Nós operamos também na terceira dimensão espiritual. Tá? Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tomara que dê para ver isso aqui. Deixa eu dar uma verificada aqui, tá? Importante. Tá, beleza, aqui dá. Coloque as coisas em termos, assim, ó, dessa seguinte maneira. A unidade absoluta é um ponto infinitesimal. Ao redor dela existem distorções cada vez maiores, como se isso aqui fosse uma esfera. Tá? Aqui estão círculos, está em 2 dimensões, mas extrapole para a terceira e pense que isso aqui é uma esfera. Essa unidade absoluta, concentrada aqui no meio, é a única lei que verdadeiramente existe, a lei do Uno. Ao redor dela existem distorções, existem camadas que cada vez mais se afastam dessa verdade absoluta. Essas camadas nada mais são do que aqueles experimentos da história do nosso ser onipotente. Existem infinitas refrações, infinitos fragmentos da alma desse ser, que estão cada um em diferentes pontos dessa jornada. Tá? Cada vez mais perto do retorno à consciência da onipotência. A raça humana está nesse exato círculo, na terceira dimensão. Tá?
Aqui a gente tem exatas 7. 4, 5, 6, 7. E aqui a 8ª, que é um retorno a esse processo. Para entender por que isso aqui acontece, a gente só consegue de fato conceitualizar o que está abaixo, tá? As camadas que nós já superamos, pelas quais nós já passamos, apesar de não nos lembrarmos disso. É a segunda e a primeira dimensão. Com dimensão, pense em densidade, tá? Não em que literalmente nós estivéssemos na segunda dimensão física, nem na primeira. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto, porque dá para ficar horas falando sobre isso. Mas para simplificar, a primeira dimensão é a dimensão da matéria. É a dimensão das rochas, da terra, da água, do fogo e do ar. A lição dessa dimensão é a consciência. A matéria, como a gente chama os seres brutos, né, não tem consciência. Eles apenas são. A segunda densidade envolve plantas e animais. São seres que já têm uma certa consciência, que não são só corpo, mas são também corpo e mente. Uma mente precária, mas é uma mente. A lição dessa segunda densidade é a autoconsciência. Não mais a consciência dos outros e do meio e do grupo, mas a consciência de si. Aprendida essa lição, esses seres estão na terceira densidade, exatamente onde eu e você estamos. A lição dessa densidade, para passar para a quarta, é o amor. Tá? Isso aqui é muito mais complexo do que aquela ideia que a gente tem de amor por outra pessoa. Né? É um amor intrínseco. Tudo isso aqui que eu estou falando para você envolve um pouco de o que poderia ser chamado de espiritismo. Pelo simples motivo de que, para compreender essa ideia, para aceitar essa ideia, é necessário aceitar o conceito de que o nosso espírito vive independente do corpo em diferentes vidas. Que o espírito existe, ele é eterno, ele é mais real do que a matéria e ele é independente do corpo, é consenso entre praticamente, eu acredito que 100% das religiões. Tá? Até mesmo as animistas mais primitivas provavelmente tinham esse conceito. Mas que ele retorna, que o espírito é uma entidade permanente que retorna para a Terra ou retorna à encarnação em diferentes encarnações, até mesmo em diferentes planetas, é uma ideia que está muito mais em linha com o espiritismo. Por acaso, tá? Porque se você pensar, eu mesmo nasci numa família evangélica e vivi sem contestar os dogmas da minha religião durante anos, até comecei a entrar em contato direto com espiritualidade, não espiritismo. Com filosofias orientais, como eu trouxe para você, com filosofias ocidentais, enfim, com existencialismo, com metafísica de modo geral. E a partir daí comecei a entender conceitos e conectar ideias que faziam um sentido muito, mas muito, muito profundo e que interseccionavam com diversos pontos do próprio cristianismo, da própria religião evangélica. E extrapolei essa questão e entendi cada vez mais, e um dos livros que mais me ajudou foi Law of One, foi a Lei do Uno. Se você pensar, isso não tem muita diferença. Talvez você seja uma pessoa religiosa. Não tem muita diferença com a ideia tradicional da religião, pelo menos a cristã, de que nós morremos e nosso corpo perece,
mas nosso espírito segue e vive eternamente no paraíso. Certo? A única diferença aqui é que essa ideia traz o princípio de que nosso espírito não sossega, né? Ele não para. Ok, depois dessa vida é descanso permanente, é inércia, né? Nem que seja uma inércia abençoada, em euforia constante. Na verdade, parece para mim, hoje em dia, que eu sou muito mais acostumado com essa ideia, parece fazer muito mais sentido. Por que é que essa seria a vida? O que é que tem de tão especial na vida humana, tão diferente da vida dos animais, até mesmo da matéria, que seria isso. Que acabou essa aqui, beleza, vamos descansar porque caralho, foi foda. O que é que tem de tão especial na nossa vida pra gente ter a pretensão de achar que a coisa funciona desse jeito? Eu acredito que é o mal da humanidade. É essa pretensão de achar que a gente está no topo, né? Nós somos o ápice da criação e não somos. Na verdade, nós estamos na metade inferior, na terceira densidade. A metade do caminho é a quarta. Então a gente é muito primitivo. Nós, como espécie, somos muito primitivos. Cara, eu repito, essa ideia dá para expandir infinitamente. Mas eu tô aqui, o tema desse vídeo é o sentido da vida. Tá? Então, na verdade, para mim esse conceito de que o espírito segue, ele sim é infinito, sim é eterno, sim é independente do corpo, mas no momento da desencarnação, acho que é assim a palavra, no momento onde o espírito desencarna, ele não sossega e vai viver numa vida perfeita e abundante para o resto da eternidade. Ele segue, ele volta com o objetivo de aprender outras lições, novas lições. Depois de ter aprendido a lição, talvez aqui não dê para enxergar, mas se você lembra. Depois de ter aprendido a lição da consciência, depois de ter aprendido a lição da autoconsciência, a lição do amor, a lição da sabedoria, a lição da luz, da iluminação, a lição da unidade, todas essas grandes lições de cada uma das densidades, é que talvez, e aí eu não me presto a dizer, é que talvez exista um descanso. Ou talvez não, talvez essa oitava se refira a um novo ciclo, em novos universos com novas leis, dentro dos sonhos do Criador, daquela criatura onipotente, que está se experimentando a si mesmo de infinitas formas diferentes, de infinitas maneiras diferentes, aprendendo infinitas lições diferentes ao mesmo tempo. É a entropia orgânica, natural da vida. Então, por um momento, imagine que você é exatamente um pedaço dessa criatura. Imagine que você já viveu milhares de anos como fogo, como terra, como ar, como água. Imagine que você já viveu outros milhares de anos como uma árvore, como uma planta, como um animal, como vários animais, como grupos de animais. Imagine que talvez recentemente, talvez há muitos ciclos de retorno desse seu espírito, você vive como um ser humano. O sentido da vida é exatamente este. É crescimento espiritual, é evolução, é a sublimação espiritual. É o aprendizado de lições profundas que dizem respeito à alma, que tocam lá dentro, para que se possa avançar nesse processo das camadas, das densidades. Toda entidade, e com entidade nada mais eu quero dizer do que o espírito, teu espírito, que está presente neste corpo, através desta mente, neste exato momento. Ele vem para esta vida específica com um objetivo específico. Aprender
microlições que vão ajudar esse espírito no acúmulo de experiências que ele teve ao longo de dezenas, centenas, milhares de anos, a pouco conceitualizar e assimilar de fato as grandes, as macrolições das densidades. No nosso caso, o amor. Tá? E essa coisa de amor pode ser muito etérea, estranha para você, eu entendo. Tá? Por enquanto deixo isso de lado, até para mim é bastante. Então a tua vida existe, muita gente diz, né, muitos grandes pensadores dizem que não existe um sentido intrínseco para a vida. Eu discordo. E sim, eu vou ter a pretensão de discordar de grandes pensadores aqui nesse momento. E dizer que existe sim um sentido intrínseco para a vida. E você não faz, você não cria, você não escolhe o sentido da tua vida. Você descobre o sentido da tua vida. Porque ele já vem contigo. Ele já faz parte da semente, do embrião que gera a pessoa que você hoje é. E esse sentido está diretamente alinhado com os objetivos do teu espírito, que mais uma vez envolve o aprendizado de pequenas lições que vão constituir a grande lição que você precisa aprender para dar o próximo passo, para a quarta densidade, e se aproximar um pouco mais de Deus, da unidade absoluta, da lembrança de quem você realmente é, que é um pedaço dessa criatura onipotente. Cada um tem suas próprias lições, aqui entra o conceito de karma, tá? Por hora ignore isso se você não for familiarizado com essa ideia, mas cada um tem seus próprios objetivos, cada um carrega uma série de dívidas ou dividendos do passado, né, para o bem ou para o mal. E vem para cá, tô falando para a Terra mesmo, com objetivos específicos. Esses objetivos são o sentido da sua vida. Esses objetivos são o sentido da minha vida. Eles serão necessariamente diferentes, pelo simples motivo de que o espírito é uma manifestação única, individual, da essência divina. Se não fosse única, se não tivesse uma característica específica, intrínseca, não existiria um motivo para que esta entidade se separasse um indivíduo por si só. Ela poderia simplesmente ser parte de outro indivíduo. Mas não. Se você é uma pessoa diferente de mim, necessariamente você tem características, objetivos, buscas, lições diferentes, únicas e singulares, específicas da tua individualidade espiritual. Mais uma vez, essas lições vão compor a grande lição que você precisa aprender para crescer, para passar para a próxima densidade. E como que isso funciona? Então, cara, é um assunto em si, tá? Mas você pode ler a lei do Uno, que lá está tudo isso muito bem descrito, ou você pode esperar que eu vou falar muito sobre isso ainda. Como é que você descobre, então, quais são essas lições? Que lições são essas que você precisa aprender? É essencial que você faça isso, eu já te digo como, mas pelo simples motivo de que uma vida mal vivida, uma vida onde esses objetivos não são cumpridos, vai te levar à necessidade de repetir o processo. Primeiro, você vai experimentar dor, você vai experimentar obstáculos, você vai experimentar doença, desgraça e destruição. Por quê? Porque toda dor, toda desgraça, toda destruição é uma parte dos mecanismos do teu espírito para tentar corrigir o curso da tua vida aqui na Terra. Então, quanto mais dor você enfrenta, maior é o sinal de que tem alguma coisa na tua vida que está errada, no nível mais profundo possível. De que você está indo no caminho errado. De que você está na direção errada e você precisa corrigir esse curso. E se nada de ruim acontece, se você não encontra reveses, se você não encontra problemas, o que acontece?
você segue nessa vida, distante do teu objetivo aqui na Terra, até o fim dela. É o ponto onde o teu espírito retorna, e você se lembra e percebe que você não fez nada daquilo que você deveria ter feito, você não fez nada daquilo do que você veio aqui para fazer. Então os problemas, tudo aquilo que nós consideramos maldições, são as maiores bênçãos possíveis, entregues a nós pelo próprio Espírito, pelo nosso Espírito individual, através da essência divina, para nos colocar, para tentar fazer com que a gente acorde e volte para o caminho que a gente deveria estar, que a gente veio aqui para estar, para que nós cumpramos os nossos sentidos, nossos objetivos de cada uma de nossas vidas. Então, se você ignora isso, se você passa uma vida sem ir atrás, não é atingir, tá? É ir atrás. Atingir é impossível. Eu tenho um vídeo completo sobre essa ideia em si. Não vou elaborar nela aqui, tá? Eu vou botar aqui na descrição se eu me lembrar. Mas o processo é a jornada, não o objetivo, tá? Se você não está na jornada certa, no caminho certo, você vai enfrentar dor, você vai enfrentar problema, desgraça, doença, morte, destruição. E pior, você vai ter que repetir o processo inteiro mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que você aprenda e se coloque no caminho certo e avance. Então a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, literalmente, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, independente de tudo, é se colocar no caminho da tua alma. É aceitar a direção do teu espírito. E é aí que você vai encontrar o sentido da sua vida. Encontrar. Você não vai escolher, você vai encontrar, você vai perceber. E como que esse processo funciona? E agora que eu vou trazer um conceito que talvez você duvide muito a princípio. Você sabe qual é o sentido da sua vida. Você talvez nunca tenha refletido sobre, você talvez nunca tenha permitido que ele se manifeste, pelo simples motivo de que o teu corpo e a tua mente bloqueiam a entrada dessa energia, bloqueiam a recepção dessa mensagem sublime. Como que corpo e mente bloqueiam a manifestação do Espírito? Através do distanciamento desse próprio Espírito, do distanciamento da natureza, que é a manifestação do Espírito de uma forma macroscópica, que diz respeito especificamente a nós como espécie, pelo simples motivo de que nós, os seres humanos, vivemos aqui, fazemos parte deste planeta, da natureza que nele existe. É a doença, são as doenças, são as distrações, são os desejos impuros, entre aspas, tá? Eu não quero entrar muito na religiosidade aqui. São as horas no Instagram, são as horas de preguiça, são as horas de improdutividade, são os dias, os anos, as décadas distantes daquilo que você sabe que no fundo, te faria feliz. E é aqui que eu quero entrar no ponto central. Você sabe pelo simples motivo de que você estará, caso distante do caminho da sua alma, insatisfeito com a sua vida. Você vai sentir, cara, eu não estou no meu lugar. Isso não está certo, não deveria ser assim, eu não gosto disso, eu não me sinto vivo, tem alguma coisa errada, eu estou desperdiçando a minha vida. Ponto final. Se você sente isso, você está distante do objetivo, você está distante do sentido da sua vida. E você pode não entender o que esse sentido é de fato, lá no final, mas você não precisa. Você precisa entrar no caminho. Você não precisa saber qual é a meta, você precisa saber qual é o primeiro passo. O único passo que pode ser dado é o primeiro. O único passo que pode ser dado depois do primeiro é o segundo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Então não só você não precisa saber qual é o sentido, o ultimato do sentido da sua vida, mas isso seria péssimo para você, porque você ia se perder na infinitude das possibilidades e ia ficar estagnado.
que você precisa saber é o próximo passo. E quanto mais você se dispuser a aceitar, a ouvir esse chamado, a calar a sua boca, a perceber que a tua mente humana, assim como a minha, é tosca, é pobre, é limitada e é egoísta, no sentido de dominada pelo ego, pela pretensão de se achar foda pra caralho. Você precisa de humildade. Você precisa ceder e compreender que você não entende nada que o teu espírito pode trazer para você. Que você não... Que se colocar como contrário, como uma oposição a esse espírito, a essa inteligência infinita, é burrice. Você pode aproveitar, você pode se valer, você pode estar no mesmo time dessa energia. Você pode, cara, efetivamente ter superpoderes, alcançar objetivos que a vasta maioria das pessoas vão considerar impossíveis. Como você mesmo hoje, como eu mesmo hoje enxergo tantas pessoas que conseguem. Essas pessoas estão seguindo o objetivo, estão seguindo o sentido de suas vidas. Então você sabe muito bem que você não gosta da faculdade que você está fazendo, por exemplo. Você sabe, eu não preciso perguntar para você, mas e aí? Pense, reflita. A reflexão é um passo importante desse processo, mas você sabe se a coisa está errada. Talvez você sinta isso. Talvez você sinta que teu emprego é uma merda, que não te realiza. Talvez você sinta que o teu relacionamento não agrega em nada e só te traz estresse. E que aquele ali não é o seu lugar. Talvez você sinta que está na hora de sair da casa dos seus pais, que você não aguenta mais morar lá, que tem alguma coisa que está te reprimindo, que está te oprimindo no nível da alma mesmo. Talvez você sinta N fatores, uma infinitude de outras questões. Eu não sei o que você sente, eu não sei qual é o sentido da tua vida, mas você sabe, você sente isso. Você pode não saber o que ele representa lá no final, mas você sabe que tem alguma coisa na tua vida agora que está desequilibrada, que está desencaixada, que está fora do eixo. O difícil, meu amigo, o difícil, minha amiga, é ter coragem para aceitar, é ter coragem para entender que o teu coração, como eu quero colocar aqui, que nada mais é do que o mensageiro dessa exata energia que comunica, que traz essa informação para você, é acreditar que ele está certo, é confiar na tua intuição, é dar esse salto de fé, mesmo sem enxergar o chão. Essa é a parte difícil, porque a gente quer segurança. A gente quer previsibilidade, controle, certeza na nossa vida. E dá para ter. Dá para ter previsibilidade, dá para ter controle, dá para ter segurança. O que não dá é para ter tudo isso e ao mesmo tempo ter sentido na vida. Isso não dá. Uma vida extraordinária, que nada mais é do que uma vida que é vivida em prol de algo muito mais intenso do que um objetivo mundano como a segurança financeira, uma estabilidade profissional. Uma vida incrível, uma vida de realização, uma vida de sentido, necessariamente implica na tomada de riscos, necessariamente implica no desenvolvimento da fé, necessariamente implica em ouvir a tua própria intuição e acreditar que tem alguma coisa dentro de você muito mais inteligente do que a tua cabeça que calcula, que pensa nos riscos e nos fatores envolvidos em uma decisão ou em outra decisão ou na ausência de qualquer uma dessas decisões. Tem algo aqui no teu corpo, nas tuas entranhas, que sabe muito mais. O difícil é acreditar nessa porra e seguir o teu coração, seguir a mensagem, ouvir aquilo que o teu espírito, ouvir aquilo que a essência divina que habita dentro de você, como habita dentro de mim, tem a te dizer. Porque é isso que vai guiar, é isso que vai te mostrar o caminho, é isso que vai te colocar
nos trilhos novamente. E a partir daí a tua vida flui, a partir daí ela começa a fazer sentido, começa a ter significado, você começa a desenvolver alguma coisa que realmente importa para você. Você começa a construir um império aqui nesse mundo, no bom sentido, um império de entrega, um império de positividade, um império que compartilha, não um império teu do tipo material, né? Não uma puta de uma mansão onde você fica. Não, o que está por trás disso. Isso pode ser um dos fatores materiais, uma das consequências desse processo interno. Mas a realização que ouvir esse chamado, que seguir a tua intuição vai te dar, é indescritível. Eu não posso te dizer como vai ser. Você não pode imaginar como vai ser. E é nesse processo que alguma coisa dentro de você vai finalmente, depois de anos e décadas, começar a ressoar. Aquilo que para você antes parecia um puta de um problema, vai deixar de ter um significado tão grande. As coisas vão começar a acontecer rápido pra caralho, rápido pra caralho, rápido pra caralho. Por quê? Porque você tá no caminho, na direção certa. Porque não existe mais a necessidade de obstáculos. Que você tá seguindo esse chamado. Porque você tá atrás do sentido da tua vida. Então ela flui. Que você está aprendendo as lições que a tua alma veio aqui para aprender. E de bônus, é bom pra caralho. Você está feliz, você está realizado, você está pleno. Tudo o resto, relacionamentos, carreira, família, todo o resto começa a ter um novo significado, porque existe alguma coisa dentro de você, uma estrutura que suporta qualquer âmbito da tua vida, pessoal, profissional, amorosa, financeira. Isso tudo passa a ser uma consequência, passa a ser um desdobramento natural de algo muito, muito mais profundo. Você tem as raízes, tá? Os galhos crescem para onde eles quiserem, eles seguem naturalmente um fluxo que existe graças à estrutura que você colocou, e não o contrário. Então eu estou trazendo toda essa porra dessa filosofia para te dizer uma coisa que você já sabe. Que enquanto você não seguir o teu coração, enquanto você não acreditar na tua intuição, enquanto você buscar segurança ao invés de realização plena, você não terá nenhuma das duas. Tua vida não fará sentido de verdade. Você não vai alcançar nada grande. Ou se alcançar, aquilo lá não vai ter sentido para você. Não vai ter um motivo. E você cai em depressão, em desgosto, em angústia. Porque a partir dali parece que não tem nada mais para ser feito. Quando na verdade o caminho é inverso. Você tem que voltar para a tua essência. Não buscar aquilo que está além. Isso aí já está dentro de você, já existe. Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe que o emprego não está bom. Você já sabe que a faculdade não é essa. Você já sabe que não dá para morar mais onde você mora. Você já sabe que o relacionamento está ruim. Você já sabe isso, já sabe aquilo, já sabe aquilo. Então busque uma alternativa. Isso está ruim, eu sei que está. Eu sei que esse não é o meu lugar. Aonde é o meu lugar? Qual é o primeiro passo que eu posso dar em direção a uma situação melhor? E vá atrás, vá atrás, vá atrás. Priorize. Isso é a coisa mais importante do mundo. É literalmente o motivo pelo qual você veio ao planeta Terra. Então não deixe nada na porra da tua vida ofuscar, obscurecer essa verdade absoluta, que é a essência do teu espírito. Busque uma alternativa. Às vezes a gente não tem muito uma possibilidade diferente daquela que é a nossa realidade. Então se você é obrigado, é obrigada de alguma forma a seguir num trabalho que você odeia, num curso que você odeia, por quaisquer motivos, faça o que precisa ser feito. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer.
siga, faça, lute, né? Passe por esse processo de labuta, mas ao mesmo tempo avance numa alternativa. Vá construindo paralelamente um caminho que está alinhado com a tua essência, com o teu espírito. Para que pouco a pouco, de estreito, de minúsculo, ele passe a se alargar, passe a aumentar, até que você pode, enfim, lá na frente, passar de cá para lá. Que você pode, talvez hoje você não possa abandonar esse problema, mas se você começar hoje a construir uma alternativa, lá na frente você consegue. E pode acontecer mais rápido do que você imagina. Isso tudo necessariamente tem que começar pequeno. Esse projeto aqui, este canal, e muito, muito, muito mais coisa que vem por aí, é exatamente a manifestação do meu sentido, do meu espírito. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Faz um bom ano, 2 aí que eu sabia que esse chamado aparece para mim. Mas a insegurança fala mais alto. Cara, mas será que você tem... Cara, mas sei lá, né? Botar a cara na internet. Cara, mas você não está pronto para isso. Estuda um pouco mais, pratica um pouco mais, lê um pouco mais. Até que um dia eu falei, não, cara, chega! Eu sei que eu estou sendo um merda, eu sei que eu estou recebendo esse chamado, eu sei. Mais uma vez, você sabe. Você talvez não tenha desenvolvido a estrutura, a coragem para isso, mas tudo o que você precisa é coragem. Porque quando eu finalmente decidi começar isso aqui, tudo o que foi necessário é coragem para botar essa câmera aqui e gravar o primeiro vídeo. E depois a coragem para colocar, apertar o botão de upload ali no YouTube e colocar na internet. E a coragem que muitos outros processos ainda vão envolver. Nesse momento, eu tenho 15 inscritos, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu tô feliz pra caralho, porque essa porra começou e vai voar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sabe por quê? Porque está em linha com a missão da minha alma, porque está em linha com o sentido da minha vida, com a manifestação plena do meu espírito. E eu sei disso. Eu sei. Eu não penso, eu não raciocino, eu não concluo. Eu sei, na minha essência, no meu corpo. Eu sei. Não existe contestação para uma certeza tão profunda, tão enraigada, tão enraizada no meu ser, na minha alma, na minha essência humana. Por esse exato motivo, eu sei, eu não tenho um pingo de dúvida de que isso vai crescer pra caralho, que esse projeto vai se tornar uma coisa gigante e que vai muito além do que eu mesmo imagino hoje. Por quê? Porque eu estou dando o primeiro passo. E depois eu vou dar o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto, e depois o quinto. E é lá na frente que eu vou enxergar um horizonte que eu não fazia ideia que poderia existir quando eu estava algumas semanas atrás dando o meu primeiro passo, gravando o meu primeiro vídeo. Você também tem um chamado, como eu tive, como eu tenho. Tudo o que você precisa é de coragem para dar esse primeiro passo. É de prioridade para entender a importância disso e começar a elaborar um plano para se colocar nesse caminho, para ter a possibilidade de dar os próximos passos. E pouco a pouco a tua vida vai se tornando plena, vai englobando todos os teus dias, todos os teus momentos, todas as partes daquilo que você vive. Todas as tuas vidas, que a gente tem tanto costume de viver com uma máscara em cada uma, de uma forma em cada uma, com uma abordagem em cada uma, elas passam a se unificar em uma coisa só, muito mais intensa, muito mais potente. Pelo simples motivo de que o espírito alinha
toda a nossa existência, toda a nossa realidade com um único objetivo. E unifica toda essa energia que a gente distribui aqui e ali, um monte de coisa fútil que não importa de verdade, unifica em uma coisa só. Unifica no nosso caminho, na nossa jornada, naquilo que verdadeiramente faz sentido para nós e fará sentido para os outros, que trará sentido até para outras pessoas, que ajudará, que vai trazer luz nessa porra dessa terra, que vai ter um impacto profundo. Porque o único aspecto da nossa humanidade que pode verdadeiramente ter um impacto transformador na nossa sociedade, no nosso planeta, na nossa espécie como um todo, é o espírito. É o espírito, não é a nossa mente, não é o nosso corpo. São ambos alinhados na manifestação plena da perfeição, da individualidade, da essência do espírito. E esse é o sentido da vida.